Olá, caro cursista. Hoje teremos a quarta aula do curso Controle Social das Contas Públicas, realizado pela Fundação Demócrito Rocha e pelo Tribunal de Contas dos Municípios do Estado do Ceará. O nosso fascículo trata dos fundamentos constitucionais da transparência e do controle social da função administrativa do Estado, realçando a obrigatoriedade e o compromisso do setor público com os princípios reitores da administração pública, especialmente o da publicidade. Num segundo momento, serão abordados os meios e modos de escamotear a visibilidade das contas e dos procedimentos administrativos no setor público, assim como a necessidade de licitação para a contratação de obras e serviços públicos. Ao final, nós abordaremos os riscos e as cautelas que devem ser adotadas pelo administrador público no exercício de sua atividade estatal. Esses são os objetivos da nossa aula. Lembrando, em primeiro lugar, que a Constituição Federal deve ser o fundamento da nossa aula, na medida em que o tema do nosso fascículo é a transparência e o controle social na Carta Maior, que é a Constituição Federal de 88. Essa Constituição, no seu artigo 1º, traduz a nossa opção, em primeiro lugar, por uma república constitucional. Nesse mesmo artigo, está definido o Estado brasileiro como sendo um Estado democrático de direito, e um dos fundamentos da República e dos princípios estruturantes do Estado brasileiro é exatamente o Estado democrático de direito, que é a organização política em que o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes, escolhidos em eleições livres e periódicas, mediante sufrágio universal e voto direto e secreto, para o exercício de mandatos periódicos, conforme proclama a Constituição brasileira. O Estado também é democrático porque se empenha em assegurar aos seus cidadãos o exercício efetivo não somente dos direitos civis e políticos, mas também e sobretudo dos direitos econômicos, sociais e culturais. Trata-se, portanto, de um superconceito do qual se extraem diversos subprincípios, como o da separação de poderes, o do pluralismo político, o da isonomia, o da legalidade e o da dignidade da pessoa humana. Esse Estado democrático de direito ostenta como primado a cidadania, que é a participação decisiva do povo na atividade estatal, consubstanciada nos chamados direitos políticos, ou seja, os direitos que a ordem jurídica costuma reservar aos cidadãos. Eles são comumente definidos como os direitos que dão ao seu possuidor um poder de influência na formação da vontade do Estado. E como norte de atuação, esse novo modelo estatal direciona-se indeclinavelmente à concretização dos direitos fundamentais, contando com a dignidade da pessoa humana como orientação maior para a sua jornada. O Estado democrático de direito tem como tarefa principal a realização do bem comum, que se concretiza por intermédio do atendimento às necessidades do povo, das quais são exemplos nessa concepção a segurança, a saúde, a educação, a justiça, a moradia, a alimentação, o lazer e a cultura. Para cumprir esse papel de atendimento às demandas da sociedade, o Estado tem gastos e necessita, consequentemente, de recursos com que desenvolve uma atividade financeira destinada a obter dinheiro e aplicá-lo na consecução de seus fins. Essa atividade financeira estatal, em uma concepção de Estado democrático de direito, deve ser objeto de efetivo e permanente controle. Com efeito, detentor de todo o poder e destinatário único da gestão da coisa pública, o cidadão tem o direito de ver seus recursos aplicados de forma correta, sem qualquer espécie de irregularidade, deturpação ou malversação, e somente através de efetivo e permanente controle é que se poderá garantir aos cidadãos
que suas aspirações serão transparentemente cumpridas pelos governantes. Em consequência, esse controle deve ser concebido também de forma extremamente abrangente, a fim de se coadunar com as noções basilares do novo modelo estatal contemporâneo, o Estado Democrático de Direito. Em primeiro lugar, o princípio da transparência administrativa. As regras e os princípios são duas espécies de normas e, portanto, a distinção entre regras e princípios não passa de uma distinção entre duas espécies de normas. De sorte que foi eleito na Constituição da República a transparência como sendo um princípio, que é uma supernorma. E essa transparência significa exatamente a proibição do segredo na administração pública. É em razão dessa transparência que temos consagrado constitucionalmente o princípio da publicidade constitucional. O princípio da transparência administrativa é inerência do princípio democrático e resulta como o valor impresso e o fim expresso pelos princípios da publicidade, da motivação e da participação popular como princípios constitucionais especiais ou subprincípios que a concretizam, uma vez que todos apontam para a visibilidade da atuação administrativa e inspiram a produção de regras como o direito de petição, o direito de certidão e o direito à informação. Todos são tidos como mecanismos constitucionais essenciais no controle jurisdicional da transparência, da legalidade, da moralidade e da probidade na gestão da coisa pública. A transparência administrativa é um dos alicerces do Estado Democrático de Direito e da moderna administração pública, pelo acesso à informação e pela participação na gestão da coisa pública, com sensível diminuição dos espaços reservados ao caráter sigiloso da atividade administrativa, ponto de partida para os nichos de ineficiência, de arbítrio e da imunidade do poder. Conquista expressiva da transparência administrativa é o reforço dos níveis e canais de vigilância sobre a juridicidade da atuação administrativa e sobre a preservação e satisfação do interesse público em todas as facetas da atividade administrativa. Tal fato vai além da expressão da publicidade no ordenamento jurídico administrativo brasileiro, que é subprincípio do princípio da transparência administrativa, identificado como embasamento de outros subprincípios ou instrumentos convergentes, além da própria publicidade, que são a motivação e a participação popular. O controle social, direito público subjetivo do cidadão de fiscalizar a função administrativa do Estado. Aquele que realiza o controle faz juízo de valor e, por meio desse juízo de valor, constata se um ato é constitucional ou inconstitucional, legal ou ilegal, regular ou irregular. Controle em tema de administração pública é a faculdade de vigilância, orientação e correção que um poder, um órgão ou uma autoridade exerce sobre a conduta funcional de outro. Controle é, pois, o ato de vigiar, de vistoriar, de inspecionar, de examinar, de guiar, de fiscalizar, de restringir, de conter algo, de velar por algo ou a seu respeito inquirir e colher informações.